Estamos de volta e quem passou pela Praça da Polícia na tarde deste sábado se deparou com uma programação realizada pela ONU. Entre as atividades, tiveram dicas para entrevistas de emprego, informações sobre saúde bucal e ações sustentáveis. Manaus é a segunda cidade do país a receber o caminhão conhecendo os ODS. Vamos ver na reportagem da Priscila Mello. O pequeno Rafael ficou curioso com esta máquina de energia renováveis. Eu achei ela bastante interessante, até porque usar a energia do sol para carregar celular é um avanço enorme. Aqui na praça, os adultos também se divertiram. Pablo participou de um jogo e, ao mesmo tempo, aprendeu mais sobre sustentabilidade utilizando a reciclagem. Tô achando bem legal, é bem divertido, dá pra gente interar com todas as barraquinhas, não é uma coisa só visual, a gente tá jogando, é muito legal. E ganha os prêmios também, né, que é muito importante, um bom incentivo, né? E a programação foi extensa. Teve dicas para entrevista de emprego, crianças aprendendo sobre artes marciais, aprendizado sobre saúde bucal, histórias dos animais silvestres e até conhecimento sobre frutos da região. E toda essa programação fez parte de uma ação sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É um convite para a sociedade participar de uma imersão nos ODS. Nós temos atividades práticas acontecendo por toda a praça. Nós estamos bem na frente do Palacete Provincial. Aqui atrás está acontecendo uma aula de Muay Thai agora. Mas a gente tem aula de cozinha, de culinária sustentável. A gente está falando sobre energia limpa. A gente está falando sobre consumo consciente. Jair gostou da programação e aproveitou para visitar todas as barracas. Eu nunca vi isso aqui, é a primeira vez. Informações, muita coisa bacana. A gente pode medir pressão também. É muito bacana, é a primeira vez que eu vejo isso aqui. E além das barracas, teve também esse caminhão. Quem entrou aqui conseguiu desfrutar da vida virtual. Ele já percorreu várias cidades e veio pela primeira vez a Manaus. 3 cidades no Brasil foi contemplado com um projeto e Manaus é a segunda e daqui ele segue para Rio Claro. O projeto do caminhão é de fato ser esse caminhão de mudança para o Brasil. É trazer todo esse conhecimento e oportunizar mais sustentabilidade, igualdade, equidade. O evento foi durante todo o dia e teve ajuda de voluntários e universitários. E julho é o mês de combate ao câncer ósseo. Aqui no Amazonas, cerca de 30 casos surgem todo mês. Como em todos os problemas de saúde, o diagnóstico precoce pode evitar a forma mais grave da doença. Por isso, é bom ficar atento a sintomas como dores e alterações nos membros do corpo. Durante o mês de julho, o alerta é intensificado, mas ao longo do ano, as campanhas continuam, já que a doença pode ser silenciosa e muitas vezes leva o paciente à morte. Este oncologista explica que o câncer ósseo pode ser dividido em 2 tipos. Se você for classificar, numa grande classificação, nós temos tumores que começam no próprio osso. São tumores primários do próprio osso, tanto malignos quanto benignos, a maioria benigno. E nós temos os tumores secundários que nós chamamos de tumores metastáticos. No segundo caso, pacientes com câncer de mama, de pulmão e na próstata são os mais afetados, pois costumam ter mais probabilidade de desenvolver também os tumores nos ossos. Segundo a Fundação SECOM, em média, 30 novos casos da doença são registrados por mês. Por ano, a estimativa aponta para cerca de 300 novos casos de câncer ósseo aqui no estado. Diante do alto índice da doença, o diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de combate. Neste caso, a recomendação médica é atentar para qualquer alteração, como dor ou aumento de tamanho de um membro, principalmente o joelho. Por isso, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Então, nesse ponto é preocupante sim. Grande parte desses pacientes têm tumores agressivos. O número de amputação que a gente acaba fazendo é muito grande pelo diagnóstico tardio. E desde que você faça o diagnóstico primário, você consegue salvar um membro do paciente. Quando o diagnóstico é tardio, a gente às vezes não consegue nem salvar nem o membro, nem o paciente. E ter uma criança autista ou com transtorno de hiperatividade em casa muda a rotina de qualquer família, né? Por isso, especialistas alertam que é preciso tirar um tempo para momentos de lazer com esses pequenos. E nessa hora, atividades lúdicas fazem toda a diferença no desenvolvimento deles.
Ganhou diversos prêmios de jiu-jitsu. Sempre que pode, é com a irmã que ele pratica todos os golpes que aprendeu com o pai, professor de artes marciais. E quem olha assim nem pensa, mas ele não conseguia direcionar toda a energia para uma só atividade quando era pequeno. Eu achava ele muito agitado, ele não tinha sossego. Procurar deixar ele num lugar, ele já estava no outro, e subia e mexia, tirava as coisas do armário, se escondia dentro do armário, então ele não tinha sossego. Ele não gostava de colo, ele não gostava de nada, ele queria ficar solto. Ele foi diagnosticado com transtorno de atenção e hiperatividade nos primeiros anos de vida. A família sempre procurou formas de ajudar o menino a se desenvolver e o esporte é uma das atividades que mais ajuda o garoto. Eu vi nas redes sociais muitos amigos meus trabalhando com projeto social, né, que tinha crianças especiais, crianças com autismo, TDAH e vários tipos de necessidades especiais. Aí eu comecei a levar meu filho também, né? A praticar com meu filho, onde eu vi que mudou muito ele, o comportamento dele, a coordenação motora dele ajudou bastante, desenvolveu bastante, o equilíbrio mental dele também. Programações que parecem apenas lazer para uns pode ser determinante para o desenvolvimento de crianças que têm TDAH e autismo, por exemplo. De acordo com essa psicóloga, só o fato de sair em família em momentos de descontração já ajuda. É muito importante esse momento de integração, de socialização, não somente das crianças, como o nosso foco é o fortalecimento de vínculo da família, porque essa inclusão ela começa dentro de casa, ela passa para a comunidade, para ela ser inserida lá na escola, para finalmente nós chegarmos no social. E infelizmente nós ainda estamos na parte da sensibilização, explicando o que é o TEA, o que é a criança com autismo, não verbal, os que verbalizam e sempre tentando estimular a capacidade delas. Uns vão querer brincar, uns mais, outros menos, mas sempre está colocando, sempre está estimulando. Pensando nisso, associações que reúnem pais e crianças autistas se esforçam para promover atividades em família com frequência. Nesse fim de semana, a ideia foi trazer todos para um piquenique na Ponta Negra com muitas brincadeiras. Que todo mundo é uma família só, que nós entendemos que se caso a criança ou a pessoa entrar em crise por conta do autismo, ninguém vai ficar apontando o dedo, questionando, não. Nós vamos apenas entender, porque sabemos isso, porque vivemos. Então, esse é o objetivo do piquenique. Lazer é uma parte importante, então, na vida dessas crianças, né? Sim, com certeza. Para eles se sentem à vontade quando acontece isso, porque eles estão num local que é deles, eles são os anfitriões. Então, eles se sentem mais à vontade, aquela sensação de liberdade. Então, isso é bem maravilhoso. A Vivian sabe bem como essas atividades são importantes. Ela é mãe da Ana Monique. A menina foi diagnosticada com autismo aos 3 anos e de lá para cá, a família toda se adaptou para dar a ela uma boa qualidade de vida. E isso inclui estimular a interação social em dias apenas de diversão. E para isso, a mãe não mede esforços, até se veste de formas divertidas sempre que pode. E já sonha com o dia em que a filha vai alcançar todos os objetivos comuns de qualquer pessoa. É uma parte de integração, se integrar com outras crianças, né? Como na escola também. Antes ela ficava muito excluída, assim, mas hoje não. Ela age junto, trabalha junto, né? E a escolinha dela, assim, é maravilhosa. Eu trato ela mesmo, assim, muito bem, sabe? Tudo eles colocam ela, né? Vai ter a feira de ciência, olha, a Ana Monique vai apresentar. Então, tudo estão interagindo com ela e a gente junto. E eu sempre assim, sou aquela que leva alegria para as crianças. Sempre trabalhei assim, né, na igreja. Então, ela vai junto comigo. Então, ela acabou gostando de estar se vestindo, de estar pulando, de estar dançando, né? Ela gosta muito de cantar. O caminho é longo, mas todas as conquistas são uma vitória. Até mesmo as primeiras conversas. Me fala assim, qual é o teu nome? Ana Monique. E quantos anos você tem? 7 anos. 7 anos. E aí me conta do que você mais gosta de brincar. Bora aqui. Aqui. Ah, você gosta de montar? Né. E você vai ver daqui a pouco, o Bairro da Glória comemora 107 anos neste sábado. A gente volta no instante, agora são 8h19.